Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos começar pela apostila página 40. Vocês vão produzir um verbete de dicionário e também vão fazer a interpretação de uma resenha crítica. Vamos lá. Vamos lá, estamos aqui na página 40. Vocês têm um texto, tá? Sobre o vatapá. E vocês vão observar, quando forem lendo esse texto, que existem algumas palavras em destaque, tá? Vocês devem escolher uma palavrinha somente e criar um verbete de dicionário para essa palavra. Lembrando que o verbete de dicionário é aquele verbete que nós conhecemos já do próprio dicionário, que tem um significado ou os significados da palavra. É diferente do verbete de enciclopédia, que traz mais informações, é um texto mais extenso, né, com mais informações. Então aqui vocês vão observar, ó, tem diversas palavrinhas. Como que será feito isso? No caderno. Primeiramente será feito no caderno. Então façam um cabeçalho, pode colocar como título lá verbete de dicionário. Podem também colocar a página da apostila, tá bom? Então, primeira questão. Vocês escolherão uma dessas palavras em destaque. E aí vocês vão fazer uma pesquisa sobre ela. Pode ser em jornal, pode ser em revista, na própria internet, aplicativo do celular, no dicionário impresso que vocês já tenham em casa. Tá? E aí vocês vão escolher alguns significados, porque a gente sabe que na língua portuguesa tem disso, né? Uma palavra tem diversos significados. Então vocês vão escolher alguns, 2, 3, tá? E depende aí da pesquisa de vocês. A entrada do verbete, ou seja, o início dele ali, será a palavra escolhida por você. Então quem escolheu a palavra quitute vai começar o verbete escrevendo quitute, que deve ser destacada e separada em sílabas. Então vocês vão escrever quitute já separado em sílabas. A separação ali no verbete é feita por pontinhos e não por tracinho, igual a gente costuma fazer, tá? E vocês vão destacar. Então, gente, pode ser um destaque a caneta. Quem quiser pode escrever a palavra lápis e passa o marca-texto por cima. Fica a critério de vocês, tá? Número 4. Indique a classe gramatical a que pertence essa palavra e o gênero dela. O que é classe gramatical? Se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela e o gênero, se ela está no masculino, no feminino. Para que ninguém tenha dúvida, eu vou aqui classificar cada uma das palavras, aí vocês escolham uma, tá? Por exemplo, dendê. A classe gramatical de dendê é substantivo masculino. Pimenta, substantivo feminino. Malagueta, substantivo feminino. Folclorista é um substantivo de 2 gêneros, porque pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino. Iorubas é um substantivo de 2 gêneros, que pode ser usado tanto para masculino e feminino, e também é um adjetivo, tá? Compositor é um substantivo masculino. Depois nós temos difusão, é um substantivo feminino. Depois nós temos prato, substantivo masculino. E por último, quitute, substantivo masculino. Então, a classe gramatical e o gênero de cada palavra você já tem, tá? Para que ninguém fique em dúvida. Escreva os significados da palavra. Então, foi lá, escolheu a palavra, separou ela em sílabas, colocou a classe gramatical, se é um substantivo masculino, se é um substantivo feminino, se é um adjetivo, se é um substantivo de 2 gêneros. Aí em seguida vocês vão começar a escrever os significados. Então tem que colocar um númerozinho, 1 ponto, aí escreve o primeiro significado, separa com ponto e vírgula, aí coloca o significado 2, 2 ponto, coloca o segundo significado. Aí a dica 6 sugestão 6, orientação, melhor dizendo, enumere os significados da palavra de entrada com um numeral cardinal. Cardinal são aqueles numerais 1, 2, 3, separando-os por ponto e vírgula. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Eu fiz aqui um verbete de dicionário para que fique mais claro para vocês. Observem como que é fácil. Eu escolhi primeiro a palavra artista, então a entrada do meu verbete é a própria palavra artista. Ela está separada em sílabas, ó, ar, ponto, tis, ponto, tá. O tis, a sílaba tis, está em vermelho porque é a sílaba tônica, a sílaba mais forte dessa palavra. Em seguida, eu dei um espaço, escrevi a classe gramatical, que é um substantivo de 2 gêneros, né, que pode ser usado para masculino e feminino. Dei mais um espaço e comecei a numerar os significados. 1 ponto. Primeiro significado, pessoa que tem habilidade para qualquer forma de arte.
ponto e vírgula para colocar o significado 2. Aí eu coloquei o número 2, ponto, aquele que cultiva as belas artes. E ponto final, porque eu não coloquei mais nenhum significado. Se por acaso vocês tivessem um terceiro significado, era só separar por ponto e vírgula, numeral 3, ponto, e colocar o terceiro significado. Bem fácil, viu? Nós temos também aqui o exemplo da palavra dicionário. A entrada do meu verbete, então, vai ser a própria palavra dicionário, separada por sílabas, os pontinhos que separam as sílabas. Coloquei em destaque a sílaba na, que é a sílaba tônica. Tem um espaço, coloquei a classe gramatical, que é um substantivo masculino. Primeiro significado, coloquei lá o significado, escrevi o que é, separei por ponto e vírgula, coloquei o significado 2, escrevi também e dei o ponto final, porque eu não usei um terceiro significado. No caso de vocês aí, destaquem a entrada do verbete. Igual eu tenho ali a palavra dicionário, pode colocar ela numa outra cor, pode passar um marca-texto, como eu disse, mas está bem fácil, tá? Então escolham apenas uma palavra da apostila página 40 do texto, uma palavra em destaque e façam então um verbete de dicionário com essa palavra no caderno, tá bom? Agora vocês farão as atividades das páginas 41 e 42 da apostila sobre resenha crítica. Resenha, gente, é um tipo de texto que vai fazer uma análise sobre alguma obra artística, sobre um livro, sobre um filme. A resenha ela vai trazer, na verdade, informações sobre o conteúdo, algum desses conteúdos que eu falei aqui, e a pessoa que está escrevendo a resenha, ela vai opinar sobre o filme, sobre o texto, sobre o livro. Então, numa resenha, nesse tipo de texto, vão ser falados questões sobre os personagens, o que acontece, quais são as situações, o enredo, né, de uma história, de um livro, mas o final não é contado, né? O famoso spoiler, por exemplo, uma resenha de um filme, se vocês fossem escrever sobre um filme que já viram, já assistiram, vocês não poderiam contar o final, né? Porque aí a gente estaria praticando spoiler e isso não teria graça. E geralmente também a resenha ela é feita para que outras pessoas leiam. Por exemplo, se eu quiser comprar um livro, né? E aí, mas eu não estou em dúvida, eu quero saber se esse livro é bom, estou em dúvida se eu compro ou não. Eu vou procurar uma resenha sobre ele, né? Procurando saber quais são as características, se a história é boa ou não. E aí eu vou definir de acordo com aquilo que eu li, né? Porque a gente lê resenha crítica, a gente acha que é só algo ruim, não. Mas uma pessoa pode analisar, por exemplo, um livro. Vamos colocar aqui a história da Chapeuzinho Vermelho. Se alguém analisasse essa história, fizesse uma resenha sobre ela poderia fazer uma resenha crítica, mas elogiando, falando que é uma história boa, tá? Crítica nem sempre é algo negativo, tá bom? Então, aí na página 41, vocês vão observar que tem uma resenha crítica escrita por Ana Lúcia Brandão. Ela analisou um livro de Gianni Rodari, um livro chamado Histórias para Brincar. E aí essa escritora, né, quem escreveu a resenha, a Ana Lúcia Brandão, ela dá a opinião dela sobre esse livro. Esse texto tem 4 parágrafos, em cada parágrafo tem uma informação diferente, tá? Em relação a esse livro, tá bom? Então vocês vão responder aqui a página 41, tá bem fácil, tá ok? Na número 2 aqui, vocês vão responder, olha só, prestem atenção, tem 2 opções. Qual é o objetivo da resenha? É informar o leitor o conteúdo de uma obra, simplesmente informar o leitor o que aquela obra diz, ou informar o leitor o conteúdo de uma obra e opinar sobre ela. Então, quem escreve a resenha, além de informar o leitor o conteúdo da obra, também opina, dá uma opinião sobre ela, tá bom? Na número 3, vocês vão ter que analisar cada parágrafo. Cada parágrafo tem um objetivo específico. Por exemplo, um dos parágrafos vai emitir a opinião sobre a obra do escritor Gianni Rodari e também vai dar dicas de como trabalhar com ela em sala de aula. Um dos parágrafos, vocês vão ter que descobrir qual e vão associar a primeira coluna com a segunda. Então aí tem cada item, vocês vão associando de acordo com o parágrafo, tá bom? Aqui é uma pequena explicação, a resenha crítica é um texto com a finalidade, ou seja, o objetivo de apresentar uma determinada obra, seja um livro, um filme, uma exposição artística, emitindo uma opinião sobre ela. Então, quem escreve a resenha crítica dá sim uma opinião sobre ela, tá? Aqui na número 4,
vocês têm que assinalar, ou seja, marcar um X nas alternativas que contêm a opinião da autora da resenha sobre o livro. Ou seja, o que a Ana Lúcia Brandão pensa sobre o livro Histórias para Brincar, de Gianni Rodari. O que ela pensa? Então, vocês vão analisar cada uma dessas alternativas aí e marcar as opiniões que tem a opinião de Ana Lúcia Brandão. E a número 5 é uma resposta pessoal, tá bom? Essa resenha crítica o motivou a ler o livro? Quando vocês leram a resenha, a opinião de Ana Lúcia Brandão sobre o livro Histórias para Brincar, vocês tiveram vontade de ler o livro? Se tiveram, por quê? Se não tiveram, por quê? Vocês estão no 5º ano, tem que escrever bons argumentos. Então, eu vou cobrar isso de vocês. Não é só porque sim, porque não, porque é legal, porque não é, porque parece legal, porque parece chato. Não, usem bons argumentos, tá? Você já tem capacidade e habilidade necessária para isso. Então, dê uma boa resposta. A nossa aula hoje, então, se encerra por aqui, tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição na parte da manhã. Vou fazer uma ressalva aqui. Eu tenho percebido que algumas atividades de algumas páginas estão vindo em branco, tá? Ok? Alguns colocam ponto de interrogação, outros escrevem não sei. Então, a partir de hoje, eu quero dizer a vocês que estejam mais atentos a essa questão, porque caso as atividades comecem a vir em branco, né, muitas coisas sem fazer, assim, eu serei obrigada a recusar a atividade, tá bom? Porque eu explico tudinho no vídeo, então vocês devem prestar atenção no vídeo. Ainda assim, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar na parte da manhã, tá bom? Que eu posso ajudar vocês, tá bom? Mas não deixem de assistir os vídeos, porque é muito importante, porque aqui é onde nós damos todas as explicações, é onde a gente orienta vocês a fazer as atividades corretamente, tá bom? Então, gente, é por aqui que eu termino. Boa aula para todo mundo, bons estudos, um beijo e até a próxima!